começo sempre quase como um Era Uma Vez, porque isto é mesmo uma história do Era Uma Vez. A própria minha mãe me diz desde criança que eu dizia, quando olhava para a televisão e via imagens de África, que eu era mesmo miúda, 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 e dizia um dia vou estar ali. E sempre tive essa noção que um dia eu estaria aqui em África. Não sabia bem a fazer o quê, nem sabia em que país. Eu acho que foram, no fundo, os países que me foram escolhendo, porque eu nunca escolhi diretamente um país, foi mesmo o país que me foi chamando e eu fui aceitando, fui dizendo que sim. Mas tinha a certeza que era em África que eu queria estar e era um propósito muito vincado desde muito cedo, fui crescendo com isso. Mesmo quando era adolescente, lembro que tinha pai 13, 14 anos, lembro de ir ao IPJ em Braga e lembro de ir com a minha mãe, inclusive, e a minha mãe, eu dizia que gostava de ir para a África, o que é que eu podia fazer, tipo, nas minhas férias de verão. E aí lembro perfeitamente que as senhoras se riram e disseram, mas a menina nem tem 18 anos, não é possível ir. Eu, pá, caramba, nunca mais tenho 18 anos e desejava que a idade passasse rápido para realmente conseguir cumprir este meu propósito e este meu sonho. E fui crescendo com muito atento ao que se passava na televisão, muito atenta na altura, começou também a internet. E depois, quando eu entrei na universidade, entrei com 17, eu estava a dizer há bocado, depois fiz 18 e muito esta coisa de pá, eu estou a fazer o curso, mas não é aqui em Portugal. Alguma coisa, eu gosto muito de Portugal, mas alguma coisa me dizia que não era por aqui que eu queria ficar. Acho mesmo, e acredito piamente nisso, que é cada um de nós tem um propósito e uma missão de vida, ou o que quiserem chamar, e eu sentia que era por aqui. E depois houve lembro de ver um anúncio para uma possibilidade de voluntariado durante 2 meses em Moçambique, e eu tinha que ir a Lisboa, foi numa noite de inverno de janeiro, a chover torrencialmente, na altura ainda nem conduzia, então desencaminhei 2 amigas da universidade, já mais velhas, e disse, opá, venham lá comigo, podemos ir a Lisboa, passamos um dia lá, pá, podemos ir e voltar, eu só queria mesmo ouvir aquilo, mas vamos passear, vamos beber uns copos também, divertir, aproveitar para aproveitar um bocadinho a vida. E fui com 2 amigas minhas, ainda hoje falamos sobre isto, porque as 3 estávamos em etapas de vida completamente diferentes. Uma estava a acabar um relacionamento, então aquela viagem também foi uma viragem para ela, foi muito engraçado, porque cada uma foi com as suas coisas e saiu de lá com algumas respostas, foi muito giro. Olhar isto à distância é muito engraçado perceber o rumo de cada uma foi tomou a partir daqueles 2 dias que nós lá tivemos. E eu vi aquilo, foi uma sessão de esclarecimento com muitas pessoas em Lisboa, no IPJ de Lisboa até, com uma ONG de Lisboa, que é a ID Global. E eu vi aquilo e pensei, epá, tenho que ir. Só que aquilo implicava que eu tivesse que ir a Lisboa todos os fins de semana e implicava de ir a Lisboa de 15 em 15 dias às quartas-feiras. Para uma pessoa que é do Norte e que não é do Porto, não é? Eu sou de Famalicão, tudo isso tem custos físicos, porque me obrigava a andar para cima e para baixo todas as semanas, tem custos monetários, porque me obrigava a andar de comboio ou de autocarro, ou seja, tinha ali um certo grau de exigência que tinha que ser calculado naturalmente. Eu lembro que cheguei a casa, fui à casa da minha mãe, inclusive, e a minha mãe, eu acho que é muito importante nestas coisas dos sonhos, termos alguém que seja do nosso grupo, e de preferência grupo familiar, mas pode não ser, mas alguém que seja das tuas pessoas e que te dê aqui alguma força no sentido de os sonhos são para serem cumpridos. E a minha mãe tem uma frase muito gira que eu fui crescendo com ela e várias vezes eu me lembro dela ao longo dos meus dias, que é: a vida não acontece para quem fica sentado no sofá. E este sempre foi o lema que a minha mãe me passou, que é: pá, é o que tu queres, não é, Isabel? Vai, tudo se faz, tudo se consegue. Mesmo eu na altura tinha os meus pais divorciados e mesmo a nível financeiro era exigente. Eu tinha outro irmão também na universidade e na altura, se eu fizesse as contas só de autocarro, e depois optei por ir ao autocarro porque ficava muito mais barato, e na altura eu não trabalhava, por isso também sou uma abençoada nesse sentido, não é? Porque podia ter começado a trabalhar, mas a minha mãe deu aqui grande suporte financeiro nessa altura para fazer essas deslocações. Comprava as viagens com muito tempo de antecedência, já tinha programado, eram 6 meses dessas viagens loucas. Pá, fiz as minhas poupanças também, entretanto. Então, durante 6 meses fiz este trajeto com esta organização e que tínhamos que fazer formação e também angariação de fundos, era a forma como eles trabalhavam na altura. E construímos ali um grupo incrível. O grupo que eles selecionaram depois foi brutal, foi mesmo maravilhoso. Isso também é o segredo do sucesso das missões,
porque eu costumo dizer, eu vou agora falando de várias coisas e provavelmente são assim notas que depois, se calhar, nas vossas formações podem pegar ou não. Que é, para mim, o grande desafio é o viver em comunidade, sem dúvida. Não é o trabalho, para mim não é o trabalho, não é a exigência dos caminhos, do andar não sei quantas horas de carro nesta terra batida e com a dor das costas ou o que quer que seja, não é o dia a dia que muitas vezes é duro, é depois esta convivência comunitária nas nossas casas, porque isto são quase casamentos forçados, não é? Eu não pedi para viver com estas pessoas, mas eu estou a trabalhar e a viver com estas pessoas. E das duas uma, tens uma sorte incrível de que te encaixas assim como a fita cola, ou então tens que fazer um trabalho, tu e as outras pessoas, um trabalho muito de cedência, é mesmo um casamento, é ceder, conhecer, ceder, perdoar, amar, ceder, conhecer, até que se consiga viver em comunidade. Eu acho que este é um ponto mais difícil para quem está em missão, por tudo, porque nós somos uns para os outros, nós somos colegas de trabalho, somos amigos, somos o irmão, somos o pai, somos a mãe, somos tudo, somos a família, somos tudo e estamos aqui para todos os momentos. Mas bom, então construímos um grupo incrível mesmo, ainda para mais, eu neste momento tenho 3 sobrinhos, também por causa disso, a minha cunhada, que na altura não era a minha cunhada, era simplesmente uma pessoa de Lisboa, mas que fez parte também deste grupo, apaixonou-se pelo meu irmão na última agregação de fundos que nós tivemos. Eu disse assim, André, ele tinha acabado no relacionamento, eu disse, e nós tínhamos a última agregação de fundos em Almeirinha, uma sopa da pedra, e eu gostava que alguém viesse comigo, porque como eu era do Norte, ninguém da minha família tinha participado muito nestas iniciativas, a minha mãe na altura não estava, e virei para o meu irmão e pedi para ele vir comigo. Meu irmão, nada, agora perder tempo para ir lá abaixo, ir e voltar no mesmo dia, aquele comodismo normal de quem está bem no sofá. E eu disse, olha, vais conhecer a mulher da tua vida, mas eu não te vou dizer quem é, mas acredita que vais conhecer a mulher da tua vida. E conquistei-o assim, veio comigo. Quando viemos para cima, para o norte, perguntei a André quem é a mulher da tua vida. Ele, é Ana Diniz. E eu, é verdade. E hoje tenho três sobrinhos, graças também a esse momento, acho que foi em Moçambique, foi a África, que também nos fez ainda mais família do que aquilo que éramos na altura. Então, em 2009, em julho de 2009, venho pela primeira vez para Moçambique. Pá, e é automático, parece aquele clichê muito básico que se lê nos livros, nos romances, o bafo de África, o calor, as cores, mas foi automático, é mesmo automático, é abrir a porta do avião, e eu já tinha viajado por África, felizmente já tinha viajado com os meus pais na altura, mas não por esta África, mais pela África do Norte, mas foi assim, pá, uau, é aqui que eu me sinto em casa, e foi muito bonito. E o projeto chamava-se Nhumba Caia é o Mundo. Nhumba quer dizer casa no norte e Caia quer dizer casa no sul. Isto é uma frase de Mia Couto, que a nossa casa é o mundo, e é muito isto que eu tenho levado para a minha vida toda também. Não é Famalicão, não é Portugal, não é Lisboa, não é Maputo, não é Moçambique. Nossa casa é este mundo todo, e é este mundo que eu acredito que nós, à nossa maneira, à capacidade de cada um, que devemos cuidar da forma como nos for possível. E foi aquele segundo de abrir o avião, de abrir a porta do avião. Na altura o aeroporto não era nada como o aeroporto que é agora, era mesmo um aeroporto mais noutro nível mais inferior, e aquela coisa das malas, todo aquele tipo uau, tipo aquele letreiro a dizer República de Moçambique. Depois uma pessoa ir buscar-nos de chapa e paramos para comprar o pão, e aquele pão de que se vende nas ruas, mas que está quente e tu não sabes se é do sol, se é da poeira, se é do que é, mas sabe-te bem, sabe-te mesmo bem. E fui para o Chibuto na altura, para o Chimundo, uma terra que se chama Chimundo, que pertence ao Chibuto, que fica na província de Gaza. Estávamos esse grupo de voluntários com uma irmã, a irmã Catarina, uma irmã moçambicana, que na altura devia ter os seus 80 anos, 70 e muitos 80, e que era tipo incrível. Era mesmo uma sonhadora, sonhava ter um centro infantil, um ATL na sua comunidade, para de alguma forma as crianças poderem ter alguma educação pré-escolar antes de irem para a escola, e também de dinamizar outras atividades. E foi lindo perceber que os sonhos não têm idades. Eu era uma miúda na altura, via na ponta oposta uma senhora com quase 80 anos, que aqui é muito difícil encontrar as pessoas com aquela energia toda e com aquela vivacidade,
e eu percebi que há todo um caminho aqui que, se Deus quiser, não é? Que eu consiga ter a força e a capacidade de percorrer estes meus anos até chegar um dia a ir-me à Catarina e continuar com sonhos e com vontade de fazer alguma coisa. E então passou muito rápido 2 meses, eu quando acabei os meus 2 meses, a minha coisa foi, eu não me apetece regressar a Portugal, nada, zero, níqueles, niente. Foi tipo, regressar contrariadíssima, mas sabia que tinha que regressar porque estava a fazer licenciatura na altura e sabia que tinha que ir para Portugal para acabar a licenciatura, mas regressar com a consciência que é mal eu acabo a licenciatura, venha o que vier, eu hei de ficar por África. Uh, e uma das coisas que eu acho que provavelmente vocês já falaram nas vossas conversas e outras pessoas já devem ter partilhado isso, que é a dificuldade de regressar aos nossos contextos depois de experiências como estas. E é difícil, cada vez que eu regresso, e eu vou regressando várias vezes, ao longo destes 12 anos eu vou fazendo pausas, e é mesmo muito importante fazer pausas. Eu ainda agora estou há 1 mês e tal de fazer uma grande pausa, preciso mesmo de parar, e parar é preciso ter coragem para parar, é preciso ter muita segurança e muito autoconhecimento para dizer, levantar a bandeira amarela e dizer, eu agora preciso parar um bocadinho, para ganharmos energia, para percebermos se o nosso sentido de vida continua a ser o mesmo ou não, porque as coisas vão mudando, e para sentirmos, para olharmos para dentro e para percebermos qual é o próximo passo a tomar. E então, já não sei que propósito, mas no fundo eu regressei a Portugal, a dificuldade de regressar a Portugal é mesmo exigente, porque depois parece que já não pertence a Portugal, as tuas pessoas as tuas pessoas parecem-te outras, mas na verdade as tuas pessoas não são outras, não é? Tu é que de alguma forma estás diferente, por muito que tu disseste, que tu digas na altura e continuo a dizer que eu não estou diferente, eu continuo igual. Mas a verdade é que a tua leitura perante o mundo vai alterando naturalmente e a tua identificação por aquilo que tu identificavas anteriormente já não é tão forte como pode não ser. E é muito interessante, o que me acontece a mim mais no início é quase um filtro da tua vida, não é? Aquilo, depois de experiências como estas, tu vais filtrando, e o que te vai ficando na tua vida é aquilo que é mesmo preciso de ficar, quer seja em atividades e quer seja entre pessoas. O que são as relações mesmo fortes vão continuar, aquelas que não são tão fortes ou que já cumpriram o seu propósito durante o seu tempo vão sair, e não faz mal, faz parte da vida, as pessoas vão e vêm e cumprem cada um o seu propósito. E então regressei nesse 2009, no final de 2 meses, entretanto estava sempre a pesquisar na internet, e agora é muito fácil, agora os jovens que me aparecem, eu recebo muitas mensagens mensalmente, agora já nem tanto porque às vezes até eu fico cansada, porque acho que a papinha está toda feita, eu costumo pensar que agora a papinha está mesmo feita, há imensos sites, há imensas oportunidades, é uma questão de procurar, e as pessoas são muito preguiçosas, que eu sinto. E sem ofender ninguém, quem se sentir ofendido é porque também, de alguma forma, é porque também é preguiçoso lá dentro, porque é porque se identificou. Mas a verdade é que eu recebo muitas mensagens de jovens e de não jovens também, a dizerem que querem vir para a África, e é muito mais fácil nós mandarmos uma mensagem a alguém a perguntar o que é que eu tenho que fazer. Mais difícil é se nós pesquisarmos no Google e procurarmos, irmos à busca da informação, porque as pessoas estão muito habituadas a ter uma informação muito rápida, querem que eu, de repente, escreva um testamento enorme de todos os passos, que se fosse eu nesta altura, o que é que eu faria, não é? Acho que é muito bom haver partilhas, mas acho que cada um deve fazer o seu trabalho, cada um deve ir à busca das organizações ou dos grupos também católicos, deve ir procurar, construir uma ideia, fazer um filtro e depois aí questionar sobre algumas coisas mais concretas e não o que é que eu tenho que fazer, porque agora as coisas eu acho que são muito mais fáceis. Na altura é mais difícil, eu acho, não havia tantas oportunidades, pelo menos eu não senti que havia tantas oportunidades, agora há imensos sites com imensas oportunidades, não só para a África, mas para o mundo todo. E continuei muito atento a oportunidades que fossem surgindo. E surgiu, mesmo quase depois daquilo, eu estava a fazer o mestrado, e mesmo a acabar o mestrado, vejo uma possibilidade para outra ONG, desta vez do Porto, a ATACA, e vou para a sessão de esclarecimento. E vejo uma sala com 100 pessoas e depois cada um apresentou-se e falou um bocadinho da sua experiência, e eu pensei, já foste, tipo, nunca na vida, eram para recrutar 2 pessoas durante um ano, nunca na vida eu vou ser selecionada.
Mas eu costumo ter muito, eu costumo ser eu sou uma pessoa otimista, mas nestas coisas coloco sempre em causa, se calhar provavelmente por defesa, para não criar expectativas, porque depois para mim seria mais difícil dizer, eu vou e afinal, um balde de água fria. Então acho sempre que não sou capaz ou que não serei selecionada. E a verdade é que coincidiu mesmo bem, porque no dia antes de eu apresentar a minha tese de mestrado, depois aquilo foi um processo de recrutamento e ficamos um grupo cada vez mais pequeno e depois de um grupo pai de 5 ou de 6 tinham recrutado 2 pessoas. E quando me ligam a dizer que fui, e lembro que foi na altura, não sei, foi ou de um mundial, eu não faço ideia, sei que estava tipo toda a gente eufórica com alguma coisa e eu queria lá saber do jogo de futebol, eu só estava a celebrar que eu ia para Moçambique passado para aí 15 dias, que aquilo também são coisas muito rápidas, né? E acho que isso também por um lado tem a sua desvantagem, quando são processos muito rápidos, ou seja, a formação às vezes é muito tempo, mas a partir do momento em que tu sabes que vais até tu ires, tipo, às vezes eu já mudei a minha vida, já me tive que despedir, etc, etc, em 15 dias para ir, neste caso, para a Guiné-Bissau, e isso é incrível, porque tu percebes que, uau, tu consegues gerir estas coisas todas, tantas bolas no ar, mas estes processos de ida, principalmente quando é a primeira vez, devem ser muito mais conscientes e mais pausados, na minha perspectiva. Ainda para mais quando era um ano de missão. E na altura, lembro que a minha avó, nestes 15 dias, a minha avó fez anos, a minha avó adora que eu faça discursos, é maravilhosa, e adora que eu faça os meus discursos quando alguém faz anos. E eu aí percebi que eu estava um caco. Foi começar a falar e ver a minha família incrível, tenho uma família maravilhosa com mais de 30 pessoas, e falar e a chorar mesmo, e com alguma dificuldade eu choro assim à frente de pessoas. E percebi que um ano é muito tempo. Eu tinha ficado e já tinha feito Erasmus, já tinha estado em Erasmus também fora, e nada disso me preocupou, porque, tipo, é ali ao lado de casa, não é? Tipo, agora eu vou para o meio de África, tipo, para o meio de Moçambique, também era em Moçambique neste caso, mas era um ano, e na altura era o telefone de teclas. Eu lembro que depois, a meio da minha missão, eu recebi uma voluntária que tinha, tipo, um smartphone, e eu lembro na altura de perguntar, mas o que é isto? Tipo, e lá eu consigo falar com o meu filho, que ela já tinha um filho, por aqui, eu, mas como? Porque eu, na altura, para termos internet, eu ia a uma lanchonete, tipo, tinha que ir de bicicleta a uma lanchonete para mandar um e-mail, e eu mandava normalmente um e-mail por mês à minha família. Mas bom, isto para dizer que um ano pareceu muito tempo naqueles segundos do meu discurso. Mas cheguei ao final do ano e só pensei, quem me dera a mim ficar mais outro ano seguido, porque nem sentia necessidade de vir a Portugal, mas o meu irmão ia se casar e naturalmente queria estar cá. Mas lembro quando abracei a minha mãe, lembro mesmo e pensei, deve ser a pior filha do mundo, porque abracei-a no aeroporto do Porto e disse, foi ótimo este abraço, mas posso ir já embora, tipo, já está, a saudade já está a matar, a morta, tipo, agora deixei-me ir outra vez, apanhar o voo de regresso. Porque foi um ano maravilhoso, foi um ano onde eu estive em Climane, em Ansunge, e depois também tinha que estar em Okua, e foi aí que eu também fiz as pontes com Okua. E fomos desvendar alguns projetos, explorar alguns projetos, possivelmente em Pemba, e foi incrível, acho provavelmente que foi o melhor ano da minha vida, sem pensar 2 vezes, no sentido em que era muito feliz no que eu estava a fazer, era tipo andar de bicicleta o dia todo nas comunidades, porque nós fazíamos apadrinhamento de crianças na altura, mas conseguimos naquele ano mudar, fazer ali uma reviravolta ao projeto, e porque a mim pouco me importam os números, mesmo nos projetos onde eu estou, pouco me importam os números, e os números é o que os financiadores querem, pouco mais, não querem mais nada, desde que te apresentes ali as percentagens, e mesmo que sejam as percentagens mentirosas, está ótimo, não é? Mas isso faz-me suores, principalmente para quem está aqui todos os dias a dar o litro, e eu, com todas as equipas que trabalho, que eu odeio números mentirosos. Eu gosto muito mais de dizer que nós não conseguimos alcançar, ou estamos a 50% ou 40%, mas mostrar por parte de palavras, de ações, quais são os desafios, quais são as estratégias que estamos a tomar, do que dizer que está tudo muito bonito e a verdade é que não está. E então foi muito giro, porque nessa altura nós apadrinhámos mesmo muitas crianças que estavam no internato, na Casa Esperança principalmente, mas crianças que estavam a viver nas comunidades, e tínhamos que selecionar crianças em situação de pobreza extrema. E este foi sempre logo, o que é isto de criança em situação de pobreza extrema, num contexto onde a pobreza é o teu dia-a-dia, não é? Como é que eu vou selecionar uma criança quando tenho outras 50 à volta que
o contexto é muito semelhante. E eu orgulho-me muito do caminho que fui fazendo ao longo destes anos, porque eu sou da área da psicologia, mas nós no curso aprendemos a teoria, na verdade, não é? Aprendemos o que alguém pensou sobre algumas coisas, mas pouco prático, principalmente para estas realidades. Então foi ao longo destas experiências a fazer coisas acertadas, a errar, fui errando muito, mas aprendendo também com os erros e aprendendo com as experiências, porque não são erros na verdade. Eu costumo dizer à minha equipa que tragam ideias e soluções, porque problemas está o mundo cheio, problemas estão estes países cheios, nós queremos soluções e vamos testar. Se funcionar, está perfeito. Se não funcionar, já sabemos que não funciona, vamos tentar de maneira B, C, D, até chegar a um dia que funcione. E então tive aqui um ano. Isso para dizer que foi o ano da minha vida, porque depois foi uma coisa muito engraçada e acho que foi assim uma reviravolta, foi tão bonito, porque e é verdade, digam-me o que disserem, principalmente quando se é novo, nós achamos que vimos salvar o mundo, e ao longo destes 12 anos já percebi que eu não vou salvar o mundo de ninguém, e é muito dura esta realidade, porque por muito que eu diga isto, e vocês podem pensar, como é que só agora é que percebeu isso? Não é só agora é que percebeu isto, é que é mesmo duro afirmarmos que nós não vamos salvar nada, e não vamos, ponto final, parágrafo. Mas a verdade é que se no dia a dia, ainda ontem foi maravilhoso, ontem fui para a cama e todos os dias, pois é isto, uma pessoa vive com isto, aliás, nem é desde que acorda até se deitar, porque mesmo a dormir nós sonhamos com isto, não é? Mas basta, por exemplo, ontem conheci um jovem que são estes grandes heróis, e estes é que devem ser os heróis, estes é que devem receber os prémios. Um jovem que tem um problema bem grande a andar, eu nunca tinha visto um problema semelhante como aquele. Mas vai todos os dias para a escola. Os seus 3,5 km, porque eu ontem, depois, quando o encontrei no caminho, disse: vens comigo, eu vou-te levar a casa. E pronto, naquele dia, pelo menos, ele já não teve que fazer aqueles 3,5 km. Ele disse-me que demorava mais ou menos 2 horas a fazer aqueles 3,5 km para ir para a escola. E não falta à escola. E ainda ontem fui pensar nele e o que é que eu posso fazer para ajudar este jovem. Mas pronto, o que eu pude fazer naquele dia foi: meu amigo, a partir de agora eu vou-te arranjar dinheiro, e muitas vezes esta é a solução, por muito que digam que não, mas o dinheiro faz toda a diferença. O amor é óbvio que é a gasolina do carro, mas sem o dinheiro é mesmo muito difícil. E estes jovens e estas pessoas, algumas têm mesmo grandes necessidades. Com apenas 8 euros por mês, este jovem escusa de andar, e isto foi vontade dele, porque isso também é muito importante, e de certeza que vocês já falaram disso, que é, muitas vezes nós achamos que estamos a tomar boas decisões e a ter ideias maravilhosas, mas depois isto tem um impacto enorme para a comunidade, porque cria muito mais ruído e muita mais confusão comunitária do que aquilo que era suposto. Por isso é a conversa, o diálogo, o escutar as pessoas, escutar mesmo, não é só fazer de conta que estamos a ouvir, é escutar mesmo, é mesmo muito importante para realmente encontrarmos soluções que as pessoas validam e que realmente não vai criar nenhuma entropia na comunidade. E com apenas 8 euros por mês é tão fácil este jovem deixar de caminhar estes 3 km, nem é caminhar, ele arrasta os pés com um pau, que é assim uma cena que é mesmo a tremer todo, mas pronto. E isso é a diferença que tu podes fazer no teu dia-a-dia, mas isso não te faz com que tu vás mudar Moçambique, que tu vais mudar o mundo. Tu podes mudar, basicamente, um bocadinho da vida de alguém, isso é óbvio. Nós mudamos uns nos outros. Hoje eu, se calhar, vou estar a mudar um bocadinho do vosso dia e amanhã são vocês a mudar um bocadinho do dia de outra pessoa. E esta humildade e esta capacidade de baixar os sonhos, não é baixar os sonhos, mas é dosear de alguma forma esta maneira de comunicar, eu acho que é muito importante. E acho que é importante também para sermos sinceros com quem nos ajuda a ajudar, porque senão estamos todos a achar que estamos a fazer muito mais do que aquilo que estamos realmente a fazer, porque ainda há muito caminho a fazer. Mas pronto, então estive a trabalhar aqui, foi melhor. Já sei que é que eu ia buscar esta situação na mesma, que é, nós trabalhávamos com as crianças, mas naturalmente precisávamos trabalhar com os agregados familiares, quer seja com as mamás ou com os responsáveis daquelas crianças, porque nós fazíamos visitas de domicílio a casa, fazíamos ali várias coisas, um pack de tarefas com elas. E foi lindo. Depois eu comecei-me a reunir com as mamás, porque se não houver este triângulo, nós podemos ajudar muitas crianças, mas depois chega-se a casa e não há continuidade ao trabalho, chega-se à escola, não há continuidade. Então
estes trabalhos em rede e em comunidade são mesmo muito importantes. E então reuni-me com as mamás individualmente, uma a uma, e é muito importante quando nós dedicamos um tempo especial às pessoas, não é? Nós fazemos muito trabalho comunitário, falar para grupos, falar para a comunidade, mas ou elas entenderem, ou elas ou eles, ou quem quer que seja, entenderem que estamos a dedicar o nosso tempo também só olhos nos olhos para aquelas pessoas, é mesmo visto com grande valor. Então fiz a pergunta milagrosa, tinha aprendido isto no curso, numa coisa sobre a psicoterapia, e pensei ajustar realidades que vou conhecendo, porque nada está escrito nos livros, então quis ajustar outras, tentar experiências. Então fiz a pergunta de milagre, que é: mamá, se a sua vida de repente hoje vai para a cama e acontece aqui um milagre, o Aladim que vem com fazer um milagre, ou algum milagre que acontece e a sua vida no dia a seguir é tal e qual como a mamá quer. O que é que a mamá quer na sua vida? E foi lindo fazermos em conjunto a lista dos sonhos de cada uma das mamás. Tínhamos sonhos normais e sonhos básicos que todas as pessoas deviam ter isso assegurado, que era o terem a farinha, o terem o arroz, o terem o feijão, terem comida todos os dias, o terem uma casa onde não chove, onde tem chapas, onde as crianças têm uniforme, porque agora já não é tanto assim, mas na altura pelo menos era muito mais exigente, que a criança que não tem uniforme não entra dentro da sala. Mas principalmente agora com a pandemia, relaxaram com essa regra. E a verdade é que comprar o tecido para fazer um uniforme, para nós pode ser muito barato, podem ser 4, 5 euros, mas para aqui é muito difícil, principalmente quando são famílias que têm muitas crianças em casa. Mas também tive sonhos muito interessantes, que foi: eu queria ter uma porta em casa, ou eu queria ter um colchão, ou eu queria puxar a energia e queria ter uma televisão, e eu dizia: está ótimo. E depois com muita vergonha: oh, tia Isabel, mas eu queria uma televisão, e eu também queria, se eu estivesse na sua posição, provavelmente também queria uma televisão, queria um rádio, queria qualquer coisa. Sonhar não tem preço, e é isso que nós explicamos às mamás, que o que importa é sonhar, sonhar, sonhar. Há coisas que são muito mais fáceis, outras coisas que são mais difíceis, outras coisas que nem vamos chegar lá, mas vamos ter isto como um sonho. Pode ser que consigamos atingir isto, mas trabalhar para isso, ou seja, há muito a ajuda externa, a ajuda internacional, promove, na minha perspectiva, muitas vezes, o facilitismo, o dar. As pessoas estão muito habituadas em muitos contextos, mal habituadas, inclusive, mas isso não é problema das pessoas, isso é problema de quem vem de fora e faz isso. As pessoas estão de braços abertos, estão de mãos abertas, à espera que venha alguém que está, neste caso, em Portugal, e estão aqui, vão dar. Mas isso tem que ser um dar e um receber. Todos os dias eu digo isto, ainda hoje, passados estes anos todos, ainda ontem, ainda hoje estava a dizer isso. A vida é dar e receber, dar e receber, dar e receber. E é este trabalho em conjunto, construir, o empoderar. Nós, neste caso, com estas mamás, fizemos um trabalho de desmame, de alguma forma, que era criar aqui pequenos negócios onde elas conseguissem ter os seus fundos de manejo, ou elas ou alguém. Eu tive o Célio, que era um jovem que vivia com uma avó, que dizia: eu queria ter uma bicicleta, e eu: está ótimo, a minha primeira ideia vai ser uma bicicleta para andar a passear. E eu perguntei: mas para que essa bicicleta, para quê? E ele vivia numa comunidade bem longe da cidade, em Climane, e ele dizia que queria a bicicleta para comprar o pão na comunidade X, porque não havia padeiros na sua comunidade, e assim ao longo do caminho podia ir vendendo o pão e naquele dia conseguia fazer algum dinheiro para a família, especialmente porque a vovó, porque tinha um problema muito grande na mão, já não conseguia trabalhar. Epá, tu ouves isto e eu: bora lá, vamos trabalhar para isto, ainda hoje, de vez em quando. E depois estas tecnologias têm isso muito bom, que é, já não perdemos o contacto destes jovens e constantemente estamos a trocar mensagens no Messenger ou noutra plataforma. E por isso era um dia-a-dia muito terra a terra, era um dia-a-dia muito de andar de bicicleta e com duas pessoas locais a trabalharem connosco, nesta terra laranja, com estas cores, com estas capelanas, a suar, muito calor, principalmente na altura de Natal. Foi o primeiro Natal que eu passei fora de casa nesse ano, 2011, e aí das duas uma, que é, tens duas hipóteses quando acordas nestas datas mais festivas. Passei os anos, mas já tinha passado noutra altura, nem quando estava em Erasmus. O Natal nunca tinha passado. E eu sou pessoa do Natal, eu sou pessoa de família, sou pessoa
de chegar ao dia 24 à noite e temos uma mesa de 30 e tal pessoas todas juntas e bem, damos todos muito bem. Então foi acordar e só estava a partilhar nessa altura com uma colega, que depois ficou uma grande amiga minha, foi uma sorte que ficamos, foi daquelas que foi mesmo fita cola, demos super bem. Mas também, naturalmente, mesmo quando se damos bem, isso é nos casamentos, nas amizades, em tudo, principalmente para quem vive debaixo do mesmo teto, há sempre algumas discussões, há sempre alguma resposta mais torta, porque volto a dizer que aquelas pessoas com quem nós partilhamos o terreno são tudo, são nossos colegas, é a nossa família, é a única pessoa que nós sabemos que está sempre lá, não é? Porque as outras estão depois na noite, vivem nas suas casas e aquela pessoa está sempre lá, por isso vai conhecer a tua luz e vai conhecer a tua sombra, vai ser a pessoa que melhor te vai conhecer provavelmente ao longo da tua vida, aquelas pessoas que partilharam contigo as missões. E no dia 24 de dezembro, lembro perfeitamente, olhamos uma para a outra, aliás, tínhamos já falado disso vários dias antes, mas naquele dia olhamos uma para a outra e dissemos, temos duas hipóteses, ou vamos fazer um Natal incrível, que nos próximos anos vamos falar disto com o brilho nos olhos e dizer foi o melhor Natal da minha vida, ou então vamos estar aqui as duas a choramingar e a lamentar porque a minha família está junta e agora estão a comer o bolo rei e agora isto e o bacalhau, ai que saudades. E naturalmente optamos pela primeira opção e foi mesmo o melhor Natal da minha vida na altura. Fizemos o Natal na Casa Esperança, que era num orfanato que nós trabalhávamos e apoiávamos lá os miúdos, e foi incrível. E depois lá está, quando tu tens uma família maravilhosa, tu consegues fazer tudo. Na altura, e mais uma vez, não havia iPhones, não havia smartphones, então era o tal e-mail que eu ia à lanchonete mandar todos os meses, onde eu mandava as informações e as partilhas. E na altura a minha família juntou-se e mandou-me um dinheiro para nós comprarmos um presente para cada uma destas crianças que vivia no orfanato e fazermos o Natal com eles. E foi lindo, porque fomos depois ao Lumo, à feira, são super experiências super giras, e compramos uma peça de roupa para cada um dos jovens. E embrulhamos com jornais, com revistas que fomos encontrando, não havia os embrulhos, né? Mas fizemos o Natal à nossa maneira e foi maravilhoso. Lembro perfeitamente que um dos miúdos, que era o Chico, que agora já está um matulão, abriu, tirou a t-shirt dele e a primeira pergunta foi: "Oh tia, mas esta t-shirt é só para mim?" Eu, Chico, esta t-shirt é só para ti. Foi a primeira vez que aqueles jovens, ainda hoje eles falam sobre isso, tiveram um Natal desta forma. Aliás, eles tinham o Natal para eles na Casa Esperança, era um almoço, provavelmente, em vez de ser o arroz com ovo, tinha mais alguma coisa diferente, mas ali foi mesmo uma festa de família, uma festa de Natal. E as reações que ainda hoje, mesmo nos dias de Natal, há sempre algum deles com estas novas tecnologias vai mandando a lembrança de tia, e quando a tia esteve cá e fizemos isto e aquilo. Isso são memórias para a vida toda, não há preço, não há nada que pague estas memórias, nem para eles, nem para mim, e isto levamos na nossa vida toda. Pronto, então, e nessa altura fui para aí 3 ou 4 vezes ao CUA, na altura não conduzia, então eram as viagens de chapa e tinha que trocar o chapa em Nampula, e sempre que chegava a Nampula, eu quando entrava, ia no Manning Nice de Climane, para quem conhece Moçambique sabe que andar de Manning Nice é a pior asneira que se podia fazer na vida na altura, porque eles andavam muito rápido. Mas são viagens incríveis, são viagens onde num autocarro, tipo, as pessoas sentavam-se em todo lado, não é? Aquilo era um autocarro bem cheio, com as pessoas sentadas, que já levavam os seus bidões para se sentarem no corredor, e depois experiências como um senhor que manda parar, paragem, 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 o senhor estava atrás do autocarro, e depois as pessoas riam-se, então era um senhor que estava com diarreia e como o autocarro estava tão cheio e que ele não aguentava até as pessoas saírem todas para ele sair lá do fundo do autocarro, passou por cima de todas as nossas cabeças. E estas são memórias que, venham que vier, já são nossas e são maravilhosas, são mesmo maravilhosas, ficam mesmo, é incrível. E nestas viagens para o Cuba acontecia sempre alguma coisa, ou a chapa que variava, ou isto ou aquilo. Em Nampula, constantemente, eu apanhava depois, nós tínhamos que dormir aqui na casa de uns padres, aqui porque eu agora neste momento estou em Nampula. Depois e Nampula é dos sítios, o único sítio em Moçambique que eu acho que é mesmo inseguro no sentido de eu ando na rua, deve ser das poucas, eu gosto muito de andar a pé,
Mas aqui se andares com o telefone na mão, vais ficar sem telefone. E na altura eu andava sempre com aquelas bolsinhas à cintura e depois quando chegava ao chapa ou dentro do autocarro para ir para a Cua, ia pegar no meu telefone de teclas e já não tinha telefone de teclas, porque com o sono, com a confusão do empurra-empurra, já não havia telefone nenhum. Pá, mas a vida leva-se e na altura lembro que o telefone, agora toda a gente, e às vezes eu pergunto-me, vou deixar de usar telefone quando estou em missão? Porque é muito diferente, é mesmo engraçado, porque é quase tem duas épocas de missão, que é uma onde estava 100% aqui e outra onde há sempre um telefone que me está a fazer conectar com o mundo daí, com outras informações, e que às vezes eu me questiono se isso não me faz perder do foco de estar aqui, se não me tira algumas coisas que devia estar a viver mais. Porque na altura o contacto era muito pouco, e mesmo em Okua, agora já não sei como é que lá está, mas eu antes de ir embora quero passar para Okua. Em Okua, aquelas irmãs, a irmã São, a irmã Isabel, que faziam um trabalho maravilhoso. A primeira vez que eu cheguei lá foi, mas como é que alguém vive aqui? Tipo, mas como é que é possível alguém, tipo, estar aqui todos os dias, né? Tipo, era incrível, mas eu ao mesmo tempo pensava, mas aliás, eu costumo dizer isso, que é um dia se eu for muito velhinha e não tiver mesmo filhos, a minha reforma, a minha velhice, gostava que fossem ao Cua. É engraçado eu achar isto, porque já passei por muitos outros sítios, mas sempre disse que era em Alcoa, porque de alguma forma Alcoa é mesmo, tocou-me de uma forma muito forte. Isto, telefone em Alcoa, na altura, para ter rede no telefone, nós subíamos um escadote lá e tirávamos com o telefone bem apontado para o céu para termos um pauzinho de rede e com sorte, porque nem sempre isso era possível. E isso fazia mesmo pensar no que é que, principalmente na altura, a irmã Isabel, que trabalhava naquele centro, naquele posto de saúde lá ao lado da casa da Alcoa. Pá, e aquilo inspirava-me, eu era miúda, eu via aquilo e pensava, uau, era isto, só que ao mesmo tempo, isto, sabendo que isto é um grupo também muito católico, ao mesmo tempo eu sabia que não era sendo irmã que eu queria fazer isto, por muito que eu respeite e por muito que eu seja de uma família católica, então era uma coisa de como é que eu consigo fazer isto no meu dia a dia se não for irmã, não é? Porque eu não achava que tinha esse chamamento. Bem, Oku é mágico, mesmo mágico, e vocês sabem, quem está aqui, que já foi lá, Oku é mesmo maravilhoso. Aquelas pessoas, há miúdos que marcaram, que nunca mais, esses nunca mais o vi. Há um miúdo que é o Martinho, que me marcou mesmo muito. E depois há um episódio que eu falo sempre. Na altura havia ali três ou quatro barracas, sei lá, tipo, num mercado que tinha lá mesmo ao pé da casa das irmãs, atrás. E nós trabalhávamos naquela escolinha que lá estava e depois também tínhamos que ir às famílias, fazer o trabalho que tínhamos de fazer com as famílias e com as crianças. Ao final do dia uma Coca-Cola sabia maravilhosamente bem. Era tipo, é um abuso. A Coca-Cola aqui, agora já felizmente já me deixei desse hábito, mas aqui bebia-se muito a Coca-Cola para dar energia para o calor, sei lá, porque sabia mesmo bem uma Coca-Cola. Mas era uma Coca-Cola fria que sabia mesmo bem, não é uma Coca-Cola quente, naturalmente. Então, a primeira vez que eu estive em Alcoa, fomos ao mercado no final do dia ver se tinha uma Coca-Cola. Coca-Cola quente. E eu disse, amigo, uma Coca-Cola quente não anima, tipo, isso não é maninho nice, eu não quero uma Coca-Cola quente. E lá, aqui não há energia, isso já sabia que não havia energia, porque aquele céu da Alcoa, não há céu como em Alcoa, principalmente quando a lua está cheia, né? É maravilhoso, com as estrelas. Mas tu sabes o valor de uma Coca-Cola fresca, sempre a brincar com as pessoas. E surpreendentemente, depois na segunda vez que lá fui, ou na terceira, vou lá, passei por lá e ele disse: tia. Eu então. E ele: já tenho gerador, já tenho Coca-Cola fresca. E eu: estás a brincar. E fomos lá beber Coca-Colas todos os dias enquanto estávamos lá. Normalmente ficava lá 15 dias mais ou menos. Mas na vez seguinte que lá fui, lá ia eu toda contente de beber uma Coca-Cola, já não havia Coca-Cola. Eu então, já não há Coca-Cola fresca. Não, as pessoas não estão habituadas a beber Coca-Cola fresca, isso só me dava prejuízo, eu lindo. Achei maravilhoso. Deixou de ter o gerador, já não havia Coca-Cola fresca lá. E é tão lindo, né? Para nós é uma coisa que era maravilhosa, mas realmente naquela comunidade, naquela altura, agora já não sei, acredito que já tenha evoluído de alguma forma, não fazia sentido o custo de um gerador, de um combustível, só para ter ali algumas bebidas frescas.
Aquilo achei maravilhoso. Pronto, e a Cuba eu achei incrível, tenho histórias muito, muito bonitas. Lá o trabalho com as crianças e a facilidade com que tu percebes na altura, não é? O impacto que tem as crianças estarem numa escolinha onde podem ter uma cadeira, onde podem ter uma secretária com materiais para fazerem os seus desenhos. Depois tinha lá um animador que já não me lembro do nome, mas era super divertido, apesar de eu achar que ele fez algumas asneiras depois, já não me lembro. Mas aquele trabalho tão simples e tão importante e que faz mesmo a diferença na vida daquelas crianças. E depois foi muito engraçado, eu fui para Pena, estava a contar esta história há bocado e vou só retomá-la um bocadinho. Neste lufa-lufa da vida de cá, muitas vezes nós, e isto é um cuidado que se tem que ter quando se está em missão, que é, o nosso preconceito é, nós vamos para dar. Depois percebemos, é o clichê, não é? Nós recebemos muito mais do que aquilo que damos. Mas isso não há dúvida nenhuma, recebemos estes sorrisos, esta gratidão imensa das pessoas. Mas temos de ter um alerta muito grande, que é o dar sai-nos muito do corpo, e muitas vezes nesta ambição ou nesta vontade de dar, porque foi isso que nos foi incutido e nós nos incutimos a nós mesmos que viemos para dar, faz com que nós não consigamos olhar para dentro e perceber realmente o nosso estado, por exemplo, de saúde, que é muito importante percebermos isso. É importante percebermos os sinais do corpo, porque uma coisa é certa, quando a saúde falha, nós não vamos dar nada a ninguém, não vamos ajudar nada, por isso. E isto eu levo muito para a cabeça, sempre que fico doente, de várias pessoas minhas amigas, que é, se tu não cuidares de ti, não vais cuidar de ninguém daí, porque eu tenho esse mal, que é envolvo-me, e depois fico para o último lugar, e quando dou por ela já estou a sofrer alguma mazela. Eu lembro que estava em Alcoa e tinha que ir para Pemba reunir-me com o bispo na altura, e porque nós íamos abrir lá um projeto em Pemba e não tínhamos carro. Isto é incrível, quando não se tem carro é incrível, é toda uma realidade paralela, porque nós temos que desenrascar. E eu na altura, isso eu não fiz esse disclaimer, que eu vivia, era voluntária na altura, e na altura nós tínhamos 200 euros, ou tínhamos um pocket money de 200 euros. E o câmbio estava a 30 meticais. Agora não é como agora que está. Agora por acaso baixou um bocadinho, está para aí nos 68, mas há um ano estava a 90, mas estava a 30 meticais e com 200 euros. Então nós tínhamos. Eu não ia pedir dinheiro à família, não queria sentir essas costas quentes. Eu sabia que aqueles 200 euros tinham que dar para tudo. Então, e mesmo nestas viagens, apesar de serem pagas pela ONG, porque eram viagens de trabalho, mas éramos muito poupados e tínhamos muito essa consciência de que se gastarmos mais dinheiro é menos dinheiro que temos para fazer atividades. Então estávamos nós na estrada da Alcoa para apanhar algum chapa que passasse por lá, que na altura passava muito pouco carro naquela estrada, e para-me um caminho, e nós sempre a pedimos boleia, certo? A cena de boleia, e o andar à boleia conhecemos, é sempre um risco naturalmente, mas conhecemos muitas pessoas e pessoas, eu acho que tu chamas aquelas pessoas que tu queres para a tua vida de alguma forma, então a vida vai-te dando as pessoas certas nessas boleias que nós vamos apanhando. E foi a primeira vez então que foi um caminhão que parou. E eu disse: olha, não, impecável, vou andar de caminhão pela primeira vez, nunca tinha tido a sensação de andar de um caminhão. E era eu e outro colega meu, voluntário, Duarte, entramos no caminhão todos contentes e mais uma vez eu sentia que estava a suar muito, mas pensei, isto é o calor, porque faz mesmo, na altura do calor faz mesmo muito calor, assim, na altura do frio faz mesmo muito frio, as pessoas não acreditam que faz frio, mas faz mesmo frio em África. E eu virei-me para o caminista, passado algum bocado, e disse: estou-me a sentir um bocadinho mal, precisava mesmo de parar. E ele: está mal, lembro perfeitamente, está mal, eu estou. E ele: quer-se deitar? Eu: olha, eu adoraria deitar-me. E ele abre uma cortina de trás do caminhão, aquilo foi assim um filme, abre uma cortina e diz: posso deitar aqui na minha cama. Era uma cama do caminista cheia de bananas verdes, e eu pensei: olha, não quero saber o que é que aqui já se passou, vou-me deitar, precisar mesmo descansar. E fiz uma viagem incrível no meio das bananas do caminista, e cheguei a Pemba, Pemba fui-me reunir com o senhor bispo na altura. Suava muito naquela reunião, mas depois aquilo passava-me e suava-me, até o senhor bispo perguntava o que é que tinha acontecido, se eu estava bem. Eu dizia que estava ótimo, que era só o trabalho, é só o calor, mas estava ótima. E nessa noite acordei com 42 graus de febre
e virei-me automaticamente para o meu colega que estávamos a partilhar o quarto e disse: Duarte, eu preciso mesmo de ir para o hospital. Eu no dia, aquilo foi durante a madrugada, eu quando comecei a ter mais consciência depois, quando abri os olhos e me lembro das coisas, estava o senhor bispo lá ao lado da minha maca e eu olhei para ele e pensei mesmo, isto é mesmo a extrema unção. Mas não, foi mesmo um gesto bonito e de amor que ele teve, porque soube que eu estava hospitalizada e foi lá ter comigo. E isto foi, eu dou sempre essa experiência quando me chega alguém novo, e voluntários ou estagiários, ou o que quer que seja, principalmente pela primeira vez, que é, ouçam sempre os sinais do vosso corpo. Em caso de alguma coisa diferente, é fazer teste de malária, é ver o que é que se passa, não desvalorizar, porque o nosso corpo é o que melhor sabe aquilo que faz. Nós podemos dizer que estamos incríveis, mas cá dentro ele sabe muito bem aquilo que está a fazer. Por isso, ouvir e reconhecer os sinais é muito importante para nós realmente cumprirmos a missão que nos faz estar aqui. Porque se não ouvirmos, e eu, neste caso em específico, depois tive que ficar lá algum tempo internada, porque levei muito tempo a reconhecer os sinais, principalmente porque ser a primeira vez, tu não sabes o que é uma malária, não é? Então vais atrasando, e quando mais atrasas, pior é. Pá, e foi e na altura, mais uma vez, as telecomunicações, não é? Eu tinha o telefone de teclas, costumo dizer isso, e a minha mãe, depois consegui ligar à minha mãe, e agora acho que já é mais fácil, acho que as pessoas já perceberam mais. Aliás, a minha família já se habituou, porque já apanhei 4 ou 5, já não lembro, 4 ou 5 malárias, mas a primeira reação foi: eu vou-te buscar. Eu, credo, vais-me buscar. Primeiro que tu chegas aqui, nunca mais vais chegar aqui. Segundo, o melhor sítio para tratar uma malária é aqui, não há dúvidas, não é? Tipo, porque as pessoas estão habituadas, este é um pão nosso cada dia aqui das pessoas. Se eu tiver mesmo muito, muito mal, se vi que já vou morrer, então eu aviso antes para vir jogar buscar, naturalmente a brincar, porque sabia que não ia acontecer. Mas tive vários dias internada e a experiência não foi nada agradável, naturalmente. Ainda para mais depois, quando estamos em sítios onde os materiais médicos são muitas vezes inexistentes, ou eu era muito mariquinhas com agulhas e afins, e agora acho que já não sou tanto, também por essas experiências que vou tendo. E lembro que houve uma aqueles técnicos de saúde que fazem o que sabem, o que não sabem, que acho que são exímios, porque muitas vezes fazem a função, muitas vezes ou quase sempre fazem a função do médico, do enfermeiro, deste e daquele e daquele outro, a falarem um com o outro, a dizer que precisavam da agulha, não sei que número, imaginem, número 16, e que só tinham a 18, e que se fizessem a 18, eles a falarem assim naturalmente, e eu só a chorar, eu pensei, eu vou ficar aqui. Eles dizerem que se não tiver a 18, que vai-me furar as veias todas, e a verdade é que nesses momentos nós temos que ir para um sítio muito bonito dentro de nós, e confiar que vai dar tudo certo. Não na imaturidade de isto vai dar certo, mas confiar, olhar para dentro e acreditar, olhar para uma luz, falar com Jesus, o que for importante para cada um de nós. Eu olho muito para a minha família, quando estou nisso, penso muito na casa dos meus avós e estou ali a olhar e a ver a beleza toda e acreditar que vai dar certo de alguma forma e confiar e há de dar certo. Acredito sempre que dá certo. Mas a grande lição é ouvir, detectar o mais precocemente para que isso não aconteça, para que não seja tão difícil depois de recuperar. Pá, e foi lindo, depois estive na casa de uns padres e isto é na casa de uns padres em Pemba, que me acolheram enquanto eu não recuperava mesmo, e é maravilhoso, porque tu não conheces as pessoas de lado nenhum, ou conheceste naquele momento, e recebem-te, e eu fiquei no quarto sempre, mas iam-me lá bater à porta do quarto quase de hora em hora, e este amor que tu vais sentindo nestes pequenos gestos é o que te alimenta no teu dia-a-dia, porque a tua família não está cá, então estas atenções das pessoas são muito, muito importantes. Regresso para o CUA, e a celebração que me fizeram, porque souberam que eu tinha estado doente em Pemba, aquela festa toda foi tipo, uau, ficas completamente derretida mesmo. Quando fiquei bem mesmo, ou quando achava que estava bem, depois continuo a viagem para Climane, e só para falar um bocadinho de doenças, porque já percebi que há bocado que era um tema também importante.
faço o controlo, que é muito importante fazer um controlo depois do tratamento da malária, passado uma semana, algum tempo é importante ver como é que está. Faço o controle e dá positivo ainda, passado para aí 2 semanas e meia. E eu pensei, estou feita. Isto. E é a ignorância que nós temos. Nós somos ignorantes em muitos temas, e eu admito, porque são aqueles preconceitos que nós vemos só vendo nos telejornais, a malária isto e mata, e é uma das piores coisas em África, blá, blá. E eu pensei, olha, estou feita. A minha sorte foi que naquele dia o técnico que me deu o resultado percebeu a minha reação e foi maravilhoso, foi lindo. E explicou mesmo: olha, Isabel, menina, sei lá, disse-me o tia, não sei. Vocês, brancos, ele disse mesmo assim: vocês brancos são como os bebés, demoram muito mais tempo a ficar bem. Nós já estamos habituados. E aquela simplicidade com que ele falou foi tipo: que bom que encontrei hoje este técnico aqui, e não foi outro que podia não ter tido essa atenção, podia só ter despachado com mais meia dúzia de medicamentos e não ter esse cuidado. E este contacto humano é como é em todo lado, é o que faz naturalmente a diferença. O trabalho esse ano foi maravilhoso, acabei o ano de missão, passou super rápido, ou seja, aquele meu medo inicial que era: um ano é muito tempo, um ano é Natal, é Páscoa, é os anos de toda a gente, é muito tempo. Mas quando se faz realmente aquilo que faz brilhar os olhos, o ano passa a correr. Cheguei ao final e não queria mesmo regressar a Portugal, mas tinha naturalmente que regressar por questões também familiares, o meu irmão casava, etc. Então regressei, abracei-os e disse: já posso me ir embora? Não, não posso. E depois tive um momento da minha vida muito engraçado, que é um momento em que tens as pressões sociais, que é muito bonito o que tu fazes, adoramos aquilo que tu fazes, mas está na hora de começares a trabalhar. Como assim? Mas eu já estive a trabalhar, não é? Tipo, eu estive a fazer voluntariado, mas aquilo é um trabalho. E isso é difícil para as pessoas perceberem que isto pode ser também um trabalho, não é? Tipo, o que nós fazemos é um trabalho. Eu cumpri os meus objetivos, tinha um cronograma para cumprir, tinha isto, tinha aquilo, mas nada era visto como um trabalho. Porque é a questão monetária que estava em jogo, claramente. Nós vivemos numa sociedade onde, se não ganhas dinheiro, não és nada. E pronto, eu tive que fazer esse caminho e foi maravilhoso também, porque cresci muito e aprendi mesmo muito onde estive. Então comecei a mandar uns currículos quando cheguei a Portugal, naquela cena de: olha, vamos ver, se não me chamarem, eu regresso. Se chamarem, olha, porque tenho que trabalhar. Porque eu podia depois continuar no trabalho, neste voluntariado que estava a fazer, porque na altura havia, e agora ainda há, o SVE, o Serviço de Voluntariado Europeu, e podia continuar mais um ano, porque não o fiz como SVE, por isso podia ter essa oportunidade, mas socialmente me diziam, ou eu achava que me diziam, porque às vezes as imposições sociais são aquelas que nós colocamos na nossa cabeça porque deixamos, porque as pessoas dizem o que dizem, mas para aquilo pode não me afetar, mas eu coloquei isso como uma imposição social. Então mandei uns currículos e fui chamada para uma entrevista e foi lindo, 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 lindo. Estava eu em Lisboa, nas Amoreiras, estava eu a subir para uma área que não tem nada a ver, ia para a área da consultoria, tipo zero, ia passar do pé descalço, da Havaiana, das calças de Aladim, da roupa cheia de buracos, porque as formigas começam a comer da roupa, ia passar para os mosquitos, ia passar dessa realidade para uma realidade de fatinho, de sapatinho, que não tem nada a ver comigo, na verdade, mas ia continuar em África, mas numa África num contexto muito diferente, e era isso que, pelo menos isso me chamava. E então estava a entrar para o elevador para fazer a entrevista com a partner e recebo uma chamada da diretora, da presidente da ONG com quem eu tinha estado. Então lembro que saí do elevador, porque ainda ia com algum tempo, estava a ir antes do tempo, e atendi eu: sim, Manuela. E ela: Isabel, estás sentada? E automaticamente o meu pensamento foi: olha, alguma criança morreu, perdemos. Porque esse é um dia a dia que também nos acontece. Isso é duro, é muito duro quando nós perdemos. Aqui a morte é uma constante e eu tenho um grande desafio sobre a morte. É um tema que eu não lido nada bem, não. Eu gosto muito de viver e custa-me achar que vamos morrer, custa-me perceber, e acredito que há sempre uma continuação, mas gosto desta vida e gostava de que todos nós ou que fôssemos de alguma forma eternos, se assim o quiséssemos.
e vamos perder, e neste dia-a-dia, todos os dias há sempre alguém que nós conhecemos que morreu por isto, morreu por aquilo, e esse também é um trabalho interno que temos que fazer, de sabermos aceitar essas etapas da vida, de sabermos compreender as formas como a forma como as pessoas fazem os lutos e se despedem aqui das pessoas, que é muito diferente da nossa, né? Não está melhor nem pior, muito pelo contrário, mas é diferente. E tudo isso é também um tema que é preciso saber lidar, gerir, e nós habitualmente não somos preparados quando estamos aí em Portugal a fazer formação. Muito pouco, eu já tive várias formações em várias ONGs, e muito pouco se fala sobre isto, quando isto é o nosso dia-a-dia cá, e temos que ter ferramentas para lidar com isto. Então, a minha primeira reação, porque já tinha perdido algumas crianças nesse ano, por desnutrição, por malárias, por isto e por aquilo, foi, olha, perdemos alguma criança. E eu não estava nada sentada, e disse, sim, estou sentada, diga lá, Manuela. E ela disse, Isabel, acabaste de receber um prémio de melhor voluntária da Europa de 2011 ou 2012. E eu fiquei, eu só disse, mas eu vou subir agora para uma entrevista e está-me a dizer isso, tipo, aquele foi o clique de, olha aqui o universo a dar-me sinais de que o meu caminho não é nada deste. Então fui para a entrevista, tipo, naquela coisa de maior descontração possível, porque era assim, eu não tenho nada a perder, porque isto foi um sinal que o meu caminho tem que continuar, neste caso, para Moçambique. E aquele prémio, e os prémios, eu disse muito isso nas entrevistas que na altura dei, que foi, este prémio foi unicamente importante, não por mim, mas sim para dar a voz à realidade do dia-a-dia daqui das pessoas que não têm voz, não é? A voz que chega aí não é a voz destas pessoas. Então foi uma possibilidade de dar voz e rostos às pessoas com quem eu fui estando no dia-a-dia e a partilhar esta caminhada. Então fui para a entrevista e pronto, e quando estás muito relaxada as coisas só te podem correr bem, naturalmente, né? Tipo, foi uma entrevista que foi uma conversa, já parecia que éramos ali amigas de longa data, e logo no dia a seguir ligaram-me a dizer que tinha ficado. Eu, ora bolas, afinal fiquei, mas não era isto que eu queria. Pronto, mas o social, não é? Ainda por cima era uma função importante, com condições importantes, papel, fez-me aceitar, ia estar em Angola também, entre Angola, Portugal, e andar um bocadinho a fazer essa vida, e foi o facto de ir para a África que também me motivou, porque sabia que ao fim de semana poderia fazer algumas ações com alguma ONG que fosse encontrar, que fiz com um grupo uma associação que apoia crianças albinas, que o albinismo também é outro tema em África. Acho que aqui acredito que todos tenham essa consciência que muitas das crianças e jovens albinas podem ser muito maltratadas, inclusive espancadas ou até levadas à morte, pelo simples facto das pessoas não perceberem que o albinismo é nada mais, nada menos que uma questão de textura e de pele, porque tudo o resto interno e externo é igual a qualquer pessoa, mas ainda há muitos mitos e muitas crenças associadas, e esse é outro grande tema que se tem que trabalhar muito e que não está nos livros em lado nenhum, que são os mitos e as crenças que existem nas comunidades, e cada comunidade tem mitos e crenças completamente diferentes, que é preciso tempo para conhecer isto, não é em missões de 6 meses e às vezes nem de um ano que se conhece isto, e principalmente nestes grupos como vocês têm, não sei se fazem ou se não fazem, mas é mesmo importante que haja um legado escrito mesmo, num registro escrito destes mitos, para serem trabalhados antes de se ir para as missões, porque tudo isto demora tempo até entender, e este respeito por estas crianças é super importante, e tentar trabalhar de alguma forma também. Até isto só para fazer aqui outro grande parênteses, eu tive muito tempo na Guiné-Bissau e, por exemplo, numa das nossas comunidades, na comunidade de Tite, as mamás, por exemplo, eu trabalhava na área da saúde materno-infantil, e o primeiro leite que as mamás davam muito rapidamente, só para explicar, faziam um teste de validade ao leite com formigas, e no caso das formigas sobreviverem quer dizer que o leite era bom, no caso delas morrerem quer dizer que o leite era mau. Mas naturalmente as formigas no meio do líquido não vão sobreviver, né? Tipo, não têm, não são peixes. Então o que acontece que depois isso faz com que as mamás não davam os leites aos recém-nascidos, e aí vinha a desnutrição, vinha alguns casos de morte, etc.
Mas trabalhar e eu ir para lá, a minha reação poderia ser logo: "Ah, mamãe, que estupidez, acha que alguma vez isto vai acontecer?" Claro que não, isso é logo a morte do artista, como se costuma dizer em bom português. E o respeito por tudo isto e perceber o que é que estão por trás destas crenças, o tentar entrar um bocadinho neste mundo e tentar descodificar isto é mesmo o mais difícil de tudo. E modéstia e muita sinceridade nós temos que ter. Eu digo muitas vezes isto às minhas equipas, que é, nós vamos morrer e isto vai continuar igual, não tem como. Isto já vem de há séculos, não vais ser tu, porque agora és espetacular, que vais mudar nada disto. Não vais, é impossível. Pá, mas se conseguimos mudar pelo menos uma mamã, uma só, pá, já cumprimos o nosso objetivo. E isto vai ser gota a gota, gota a gota. Vai chegar um dia que as coisas podem ser diferentes. Porque há mitos que são incríveis e eu gosto muito de conhecer isto e de estudar estas coisas, mas quando já mete aqui a vida humana e a existência ou não das pessoas, então aí já temos que estar mais alertas, porque essa também é a nossa função de alguma forma. Pronto, então depois isto voltando à história, fui aceito neste trabalho, estive a trabalhar ao fim de semana com crianças albinas, durante a semana andava eu de tacão e de fatinho toda direitinha, ou mais ou menos direita, perceber claramente logo naqueles primeiros 6 meses, disse logo: "Oh, meus amigos, eu estou aqui só vou fazer 6 meses porque eu não gosto disto, gosto muito de vocês enquanto pessoas, estou a gostar, não gosto do ambiente", porque era um ambiente muito mais de passagens de funções, não é? De haver uma hierarquia e estar ali a subir nos níveis, eu não era aquilo, eu não queria fazer carreira naquilo. Mas depois foram-me dando desafios, eu sou pessoa de desafios e quando eu ia por mim, eu estou a gostar disto, que giro. Então, à minha maneira, sem perder a minha identidade, lá continuei lá por alguns anos, mas facilmente depois passei para outro nível e percebi, eu não quero mais fazer disto minha vida e já estava cansada de andar a Portugal, Angola, Portugal, e decidi fazer uma paragem ali. E não tenho mesmo medo de arriscar, arriscar e sem sentir que tenho as costas quentes. Para mim é muito importante, que é quando eu paro, é porque de alguma forma organizei a minha vida, felizmente ou infelizmente não tenho ainda ninguém a depender de mim, então organizo-me de alguma forma para sentir que tenho aqui alguma liberdade para parar e para sentir aquilo que quero fazer. E naquele momento o que eu sentia que queria fazer era estar mais perto de casa, mais perto dos meus, porque sou muito do mundo, mas sou muito de família também, então custa-me de alguma forma estar mais distante da minha família. Regressei para Portugal, naquela de, olha, vou ficar aqui, deixa lá ver o que é que acontece, e as coisas vão acontecendo. A minha mãe costuma dizer que a minha vida está muito encarreirada, e parece que tudo vem no momento certo, mas às vezes nem tanto. E então entrei numa empresa também consultora em Portugal, mais perto de casa, no Porto. Epá, mas aquilo já não me dizia nada. O regressar a casa, não é regressar a casa, porque não é casa, porque eu devo viver sozinha em Portugal, mas o regressar ao contexto do dia a dia português, ou a loucura dos semáforos, da confusão, do piloto automático, das conversas que tu já não te identificas, é tipo, está-me a sufocar e eu não estou a conseguir respirar de alguma forma. E isso é uma reflexão também importante, que é se a África é o teu escape ou se não é o teu escape, porque muitas vezes, e depois eu já recebi dezenas de voluntários e dezenas de pessoas que me chegaram nas mãos para começarem estes caminhos, e é muito interessante depois, né? Depois já começas a ganhar tato e a perceber aqui alguns perfis, e é interessante perceber quando as pessoas não se adaptam, tem a ver com estas expectativas, provavelmente tem a ver com expectativas que são criadas aí, por muito que se façam estas conversas, com, com o motivo real que leva estas pessoas a estarem em missão, porque uma coisa é aquilo que nós dizemos, outra coisa é aquilo que sentimos, e quando estamos no momento sem casa de banho, como nós estamos habituados, a acordar com as galinhas quase aqui ao teu lado, numa cama que não é tua e que não é tão confortável, quando tu te vês privado do teu bem bom, que quando abres a torneira não te cai a água, quando queres luz e não há luz e avariou e agora vamos estar uma semana sem luz e também não tens gerador, quando te vês privado das tuas coisas que dás em Portugal como garantidas, colocas em causa realmente aquilo que te move e que te faz estar aqui.
E então já me estava a incomodar estar em Portugal e recebi então uma oportunidade para voltar para a África, mas tinha que voltar em 15 dias para a Guiné-Bissau. Eu nunca tinha estado na Guiné-Bissau, conhecia muito pouco, honestamente, da realidade da Guiné-Bissau, mas no mesmo momento em que me fazem a proposta, eu ainda estava num sítio, estava numa empresa que gosto muito deles e que eles gostam também naturalmente muito de mim, mas eu disse logo que sim. E no dia a seguir falei com a minha chefe na altura e disse: olha, Inês, apresentaram-me isto e isto, eu não consigo dizer que não, eu vou. E ela, com as lágrimas nos olhos, disse: não, eu já tinha noção que se isso um dia acontecesse, tu irias embora. Por isso é muito interessante também depois perceber que as tuas pessoas já te vão conhecendo e vão aceitando que a tua vida pode passar por aqui. E então fui para a Guiné-Bissau e então comuniquei a algumas pessoas familiares muito rápido, porque eram 15 dias e tinha muitas coisas a fazer, a organizar, casas, saúde, blá, 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 blá. Lembro, falei com o meu avô, quando falei com o meu avô, a primeira coisa que ele disse foi: mas tu sabes para onde é que tu vais? E eu, para a Guiné-Bissau. Mas tu sabes para onde é que tu vais? E eu, se calhar não sei. Mas também não quero saber, porque prefiro ir tábua rasa, tiro as minhas conclusões, prefiro aprender por mim. Deixa-me experimentar, porque se ficar aqui sem experimentar, nem pensar. Então fui para a Guiné-Bissau em 15 dias. Cheguei lá e passado para aí 3 ou 4 dias fazia anos, e para mim o fazer anos é super importante, porque eu sou de pessoas que gostam de ter festa, gosto de ter amigos, e ver-me privada disso logo foi tipo, caramba, agora estou num contexto que nem conheço ninguém aqui, numa terra meio perdida no mapa. E a Guiné-Bissau foi, quando me perguntam qual é o teu maior desafio de integração em África, nenhum. Nunca tive problema de tomar banho de copo. Eu às vezes estou em Portugal até tenho saudades e aqueço a água na chaleira para tomar banho de copo só para sentir que estou em África. A questão da energia, vais encontrando soluções, vais carregando e vais pondo em modo de avião o telefone, desligas o computador em vez de hibernar, vais ganhando as tuas estratégias. Nunca tive nunca tive dificuldade, aliás, de integração. A única dificuldade que eu tive foi quando percebi que isso não me preparara na altura. Eu cheguei à Guiné-Bissau, tinha 206 ASCs, agentes de saúde comunitários, para capacitar mensalmente, semanalmente e para continuar o trabalho que estava a ser feito, e um grande trabalho. E estava toda contente, eu adoro falar, adoro dar informações, estava felicíssima. Quando chego lá ninguém falava português, ou tipo, ninguém me percebia naquelas comunidades. Eu, estou feito ao bife, pensei, estou feito ao bife. Tudo fala ou a língua local ou então o crioulo. Na Guiné-Bissau toda a gente, a maior parte, a língua, aliás, que as pessoas falam é o crioulo. O português, na minha perspectiva, está-se a perder cada vez mais, o francês está a entrar cada vez mais por causa dos países à volta. Então, se não sabia falar crioulo, tipo, é muito difícil fazer o trabalho que tinha que fazer. Mas aprender uma língua de hoje para amanhã é muito difícil, tipo. Mas a verdade é que o facto de viveres nas comunidades, o facto de no dia a dia, tipo, falares com as pessoas e envolveres-te e não ficares em casa quando o dia acaba, e ires para as ruas, para aquelas mamás que ficam ali a vender a mancarra, ou amendoim, a banana, e se pedires um banquinho, ou sentares ali no chão com elas e ficares ali a tentar dizer alguma coisa que elas te percebam, e depois tentares perceber. O viveres em comunidade, o estares com as pessoas, faz com que tu aprendas super rápido. E neste caso, ainda ontem estava aqui a ensinar algumas palavras em crioulo, porque quando dou por mim estou a pensar em crioulo, é uma coisa muito, ficou claramente em mim. Então estive na Guiné durante alguns anos também neste projeto de saúde materno-infantil, um projeto super importante, emocionalmente desgastante, pelo contexto em si. A Guiné tem das piores taxas de mortalidade materno-infantil, e isso mais uma vez faz com a necessidade de ir parando ao longo do tempo. Quando depois decidi parar, porque entretanto nasceu a minha segunda sobrinha, e para mim há momentos que são mesmo importantes, venha ao que vier, por muito que eu amo o que faço, estar nestes momentos era mesmo importante. E sabia que quando a minha sobrinha nascesse eu queria estar 2, 3 meses em Portugal a viver a minha família, a estar lado a lado com as minhas pessoas. E foi quando cheguei a Portugal, porque tinha uma equipa muito grande para gerir, naturalmente, e é aquela coisa, aquela máxima que é: tu, enquanto líder de uma equipa, tens que dar força aos outros, tens que ser aqui um bocado o alicerce toda a malta, e
Para além de seres o apoio, também tens que ser aquela pessoa que espicaça e que também puxa as orelhas quando tem que puxar, porque muitas vezes a tua equipa tem que levar uns puxões de orelhas, porque vão sempre de alguma forma tentar aqui fazer os seus truques, como eu costumo chamar, e que só que quando já tens experiência vais apanhando esses truques, e às vezes eu ainda estes dias pensei, pá, era tão mais fácil não me chatear e tipo não saber nada disto, mas é impossível, né? Se queres fazer um bom trabalho também tens que fazer muitas vezes a figura, o papel de vilão e de alinhar as pessoas nos caminhos certos. E então com esta pressão toda que tu tens e com o pouco respeito do teu horário de descanso, e é mesmo super importante haver respeito do nosso horário de descanso, é importante que nós respeitemos, é importante que a organização respeite, é importante que os teus colegas respeitem, não só os teus horas de sono, mas os teus fins de semana, e às vezes é mesmo importante, mesmo por exemplo, se alguém aqui for para a rua, uma vez de mês a mês, ou de 2 em 2 meses, ou 3 em 3 meses, o tempo que for necessário para cada um, porque cada um tem necessidades diferentes, de ir, neste caso, ou para Pemba, ou para Nampula, sair um bocado do nosso contexto, porque quando nós damos por ela, nós estamos só a viver aquilo. O nosso dia-a-dia é aquilo, é aquilo, é aquilo, e com os desafios todos que nós vamos encontrando, o não respeitar, por muito que eu fechasse a porta de minha casa e dissesse, eu hoje é domingo, não vou fazer nada, é muito difícil porque tu estás lá e se acontecer alguma coisa as pessoas vão chamar por ti e tu não vais dizer, não, é domingo, tipo, está mal, espera, amanhã atendo, tipo, não vais fazer isso. Eu tinha um refúgio que era um rio, eu vivia numa aldeiazinha que tinha um rio maravilhoso, então ainda hoje ninguém sabe qual era o meu sítio do rio. Eu ia para o rio sozinha, depois algumas crianças começaram a perceber, tipo, mas sabiam que eu não falava, eu que adoro falar, aquele era o momento, só perguntava a tia, está tudo. E eu, a mim está direito, falava em crioulo e depois eu não respondia mais, e era tão lindo que eu nem precisava dizer que não ia falar mais. Estava ali no rio, no meio do rio, e pensava, isto é uma dádiva estar no meio desta natureza toda, nesta imensidão, e tipo, estar aqui sozinha, neste silêncio é maravilhoso. E cada um tem que ser os seus capos. Para mim o silêncio é super importante para eu recarregar as minhas energias também. Mas para outra pessoa, e também o exercício físico, eu preciso caminhar, por muito que eu chegue cansada, eu preciso ir caminhar ou correr ou fazer alguma atividade física para libertar a energia. E cada um tem que se conhecer muito bem para perceber quais são os seus momentos de escape e o que é que precisam mesmo de fazer para estarem na íntegra. Os meus eram esses. E isto para dizer que quando eu cheguei a Portugal, na altura, depois de passar alguns 4 anos, já não sei quanto tempo seguido é que estive lá, foi a descarga emocional toda, foi uma coisa que eu nunca tinha sentido na minha vida, porque não tinha parado durante esse ano todo e foi mesmo muito exigente. E quando dei por ela, não me apetecia de sair de casa durante 3, 4, 5, quase uma semana, o que para mim é impensável, não é? E chegar a esse extremo é de evitar também, naturalmente, não é? Para tentar aqui de alguma forma combater e não chegar a esses limites é super, super, super importante. É muito difícil quando se veste da camisola a 100%, e depois, no outro dia estava a conversar com alguém e era verdade, não é? Eu gosto muito de olhar para os processos e para o que fazemos de forma muito crítica. Isso tem muito de belo, porque as coisas estão sempre a melhorar de alguma forma. Mas quando tu dás por ela, quanto mais tu vês coisas que devem ser melhoradas, depois ficas com uma lista cada vez maior de coisas que tens que fazer, e o tens que fazer, tipo, tenho que fazer, pá, e às vezes o balizar, até onde é que tu podes ir, em que tempos, é super importante ter essa consciência. Pronto, fui muito feliz na Guiné-Bissau, depois fiz essa pausa entretanto regressei outra vez à Guiné noutra função, e depois surgiu, e depois vim aqui a Moçambique voltei a Moçambique de alguma forma estava sempre aqui também a chamar por mim, se bem que eu não sou do país, eu também estive em Santo Tomé e Príncipe durante pouquíssimo tempo, mas eu não sou de países, eu sou mesmo de projetos, ou seja, eu agarro-me em projetos que me façam sentido e me façam brilhar os olhos, não porque é o país X ou porque é a organização Y, não, tem que ser uma coisa que eu ouça, sinta aqui tipo quase um namoro das borboletas estão na minha barriga, os olhos brilham, ok, é para ir, bora lá. E estava aqui em Moçambique, ia só fazer aqui um apoio num projeto no sul de Moçambique, e depois aconteceu o ciclone Idai, aqui em Moçambique, que foi uma catástrofe, e eu estava cá em Moçambique.
Pá, e automaticamente a ONG com quem eu também tinha estado muito na Guiné sabia que eu estava cá e disse-me: Isabel, queres ir coordenar a missão de emergência? Eu nunca tinha feito emergência na minha vida, sempre fiz projetos de cooperação para o desenvolvimento. Pá, mas naturalmente até porque eu tenho um projeto pessoal que é a tia que vive na selva e por aí também já estava a fazer alguma angariação de fundos, sem saber muito bem o que ia fazer, mas sabia que ia fazer alguma coisa. E quando eles me disseram, eu, claro que sim, bora lá. Ou seja, passado pouquíssimo tempo do ciclone, pá, aí 2 ou 3 dias depois, cheguei à beira, pá, e pronto, é emergência. É completamente emergência. E este acompanhamento é super importante. Aquele acompanhamento que eu estava a falar anterior, num projeto de longa duração, é muito importante pelo tempo e pelo stress acumulado que tu vais tendo ao longo dos anos do dia a dia, mas numa emergência é um contexto de emergência que todos nós, ou quem não esteve em emergência, consegue imaginar o que é um contexto de emergência e facilmente percebe o que é que foi um ciclone Idai pelas imagens que apareceram. E é mesmo importante termos aqui uma estrutura forte e também apoio e chorarmos quando é preciso para chorar, falarmos o que precisa, o que estamos a sentir e a ver, fazemos esse processo todo. Na altura o que nós fizemos foi uma pressão muito grande, aquilo era um aeroporto, as comunicações não existiam, foi um aeroporto que se transformou numa central de todas as pessoas de todo o mundo, da OMS, das Nações Unidas, toda a gente estava lá. Eu lembro que houve um dia que eu encostei-me à parede do aeroporto e era uma pressão enorme, pá, uma loucura, uma loucura. E houve um dia que eu me encostei a uma parede e senti-me uma criança pequenina, tipo, e pensei assim, fó. E eu ver aquelas pessoas andar, os helicópteros, as pessoas andar, e de repente eu pensei, era isto que eu via nos filmes e sempre disse que queria um dia estar neste contexto, epá, mas nunca pensei que fosse assim. E foi uma aprendizagem em pedras, e na altura construímos não, montamos um hospital de campanha para casos de cólera e ver pessoas a desaparecer assim do dia para a noite, e nem é do dia para a noite, é num espaço de pouquíssimas horas, poucos minutos, porque também demoram muito tempo a procurar ajuda por mitos, por crenças, porque vão ao curandeiro, porque não conseguem chegar pelas distâncias, o que quer que seja, e ver pessoas a desaparecer assim em frações de segundos e por cólera é mesmo uma morte muito rápida, é muito duro, é mesmo um desafio grande. E tivemos ainda em emergência 5 meses, e depois é muito interessante também perceber a realidade das ONGs portuguesas e a realidade das organizações internacionais, porque eu estive aqui como chefe de missão durante esses 5 meses e estava nestas reuniões ao mesmo tempo de coordenação com o Ministério da Saúde, da OMS, etc. E era interessante porque depois via pessoas que eu costumava ver nas reuniões e passado algum tempo desapareciam e depois voltavam. Chega a um ponto que o meu era sempre constante, perguntavam, mas tu já foste a casa? Eu, não, nunca fui a casa. Como é que é possível? Vocês fazem isto tudo seguido, isso nós não fazemos, que eles fazem tipo 2, 3 semanas, vão a casa aos seus países, respirar, descansar, fazer o que têm a fazer. Alguns depois regressam, outros já não continuam nessas missões, vem alguém que o substitui. E isto é uma realidade que nós não temos nas ONGs portuguesas, não temos porque também financeiramente não temos essa estrutura, essa capacidade, essa ajuda do próprio país, é completamente diferente. Muitas vezes eu costumo dizer, bem ou mal, que é que nós vamos ser é como uma laranja, vamos espremer, até que um dia já não vai sair sumo nenhum. Mas adorei no sentido que foi muito duro, mas foi uma experiência em peras, mas foi também muito interessante perceber que claramente nós temos duas realidades a nível de projetos, a emergência ou a cooperação para o desenvolvimento, e eu sou claramente cooperação para o desenvolvimento, eu não sou emergência. Porque na emergência tu nem podes pensar, é tipo agir. E eu gosto muito de pensar, de ponderar, de criar, de fazer estratégias, planos, implementar isto ou aquilo, e na emergência tu só tens que fazer, e depois há coisas que tu fazes bem, outras coisas também não fazes tão bem, mas também não criticas porque é o que tu conseguias fazer. Pois também é muito interessante quando tens as experiências dessas
e aprendes com erros de outros, neste caso organizações que vão e que dão, vão distribuir comida assim, sem organização nenhuma, e vês toda a gente à pancada e à batatada na comunidade, porque obviamente que isso, uma distribuição sem pensar, leva a que as pessoas se revoltem. Então tu vais aprendendo e vais criando aqui um livro muito interessante de histórias. E pronto, e depois regressei a Moçambique, aí depois fiquei mais 2 meses a criar um projeto com uma organização local para que eles continuassem o trabalho que nós estávamos a fazer nestas comunidades que nós estávamos a trabalhar com os casos de cólera para prevenir, porque depois os poços ficam todos infectados, então é preciso ter aqui muita sensibilização na comunidade, principalmente com as práticas do WASH, etc, etc. Regresso a Portugal, pensei, ok, estava perfeito, regressei a Portugal no final de julho, pensei, agosto vai ser o mês todo de verão, vou para a Azurara, vou ficar na praia, maravilha. Qualquer. Voltam-me a contactar para a Guiné, volto para a Guiné, e a Guiné chama, e regressei sem hesitar, mas depois contactaram-me porque abriu uma candidatura por parte do Camões para um projeto de reconstrução do ciclone Idai. E eu sabia, quando eu saí do ciclone Idai, que é claramente isto, é isto que acontece claramente, que é, a partir do momento em que as coisas deixam de ser notícia da comunicação social, as pessoas esquecem-se, não há dúvidas. E é aí que o problema começa, porque enquanto aparece na comunicação social, enquanto as pessoas falam e as pessoas não perdem memória, as pessoas são ajudadas. A partir do momento em que já não há visibilidade, aí é que as pessoas locais, das comunidades, vão sofrer, porque já não há a ajuda que existia nem que eles precisam. Então eu saí na altura do ciclone Idai e disse mesmo, o pior ainda está para vir, e o pior estava mesmo para vir, neste dia que toda a gente começasse a sair. E quando surgiu este fundo, vim para outra ONG, que estava com um projeto numa terra maravilhosa em Moçambique, que é em Manica, que é Dombe, que é tão lindo, e Moçambique tem isto de maravilhoso, que é Moçambique tem uma costa maravilhosa, com praias lindíssimas, as melhores do mundo, mas depois o interior tem montanhas incríveis e tipo uma natureza que te esmaga, e que tu olhas para isto, aí estás a conduzir e pensas que dádiva que eu parece que estou no meio de um quadro, a pintura das nuvens, o céu, as montanhas, é tão bonito, é mesmo bonito. Pronto, e estive num projeto de reconstrução maravilhoso e correu muito bem, acabou agora em janeiro deste ano, onde colocamos água 24 horas no posto de saúde, energia solar, trabalhávamos com crianças, crianças e grávidas e lactantes em situação de desnutrição e grave ou moderada, e percebemos os casos a aumentar e depois nós tínhamos que dar respostas. Construímos, foi a coisa que eu mais gostei de fazer até hoje, foi feito mesmo com amor, amor, amor. Construímos um bloco de internamento pediátrico, único naquela região toda. Lindo, 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 lindo. Eu gosto da selva, então fizemos imensos desenhos, chamei os miúdos para fazer uns desenhos maravilhosos, e que aquilo foi, e está mesmo super bem equipado, as pessoas continuam a tomar muito bem conta daquilo, porque sentem que aquilo é delas, e foi maravilhoso, não só porque está mesmo bonito, mas porque estas crianças, é o dia-a-dia daqui, não é? Mesmo, então depois do ciclone pior, que é... Se já é assim, depois de uma emergência pior, é que as crianças dividem a cama com 3, 4 crianças quando estão doentes, porque não há espaço para todas. As crianças e os adultos estão misturados, adultos com tuberculose, com outras doenças que facilmente se passam para outras pessoas, e está tudo metido num espaço, e isto quase deve ser assegurado para todas as crianças e todas as pessoas. Tu deves ter um local condigno para teres saúde, para recuperares, para seres atendido com humanidade e com amor. E elas sentir, elas e as mamás que as acompanham, que têm ali um espaço só para elas, que é mesmo muito bem tratado. Aquilo, todas as pessoas que entram lá, e entram infelizmente por péssimos motivos, não é? Porque estão mesmo muito mal, e quando tu tens que levar o internamento é porque já estão ali, vai que não vai. Mas é lindo perceber o olhar, principalmente da mamã, que é uau, tipo, é maravilhoso. Foi das coisas mais incríveis que eu fiz com a equipa que tinha local. Pronto, e fizemos esse projeto, correu mesmo bem, depois trabalhávamos nos reassentamentos. Os reassentamentos são espaços onde as pessoas, onde as ONGs
levantaram basicamente tendas para as pessoas viverem porque ficaram sem as suas casas. Pá, e é tão triste, tão triste, tão triste, porque o ciclone já fez 3 anos, 3 ou 4, 2019, 3 anos. E passados estes 3 anos, eu diria que pelo menos nós trabalhámos em 9 reassentamentos, 80% das pessoas continuam a viver em tendas. E eu tenho a certeza, infelizmente, que daqui a 30 anos, 80% das pessoas, se não mais, vão continuar a viver em tendas. Porquê? Porque já não é notícia, não sai na televisão, não sai nos jornais, as pessoas já esqueceram, as pessoas não têm ajuda. E eu também sou daquelas pessoas que também sou muito crítica, porque acho que nem tudo depende da ajuda que deve ser dada, mas a verdade é que estas pessoas, se não tiverem um empurrão, ou se não tiverem aqui um empurrão monetário, ou mesmo de desenvolvimento de competências que façam, de alguma forma, promover a comunidade e ganharem aqui novas ferramentas, dificilmente vão sair daqueles contextos. E continuar a viver em tendas, e é mesmo... aliás, durante estes 2 anos que eu lá estive neste projeto, passaram dois ciclones muito mais grandes que o ciclone Idai, porque as pessoas aprenderam, foi muito interessante também, porque o ciclone Idai também teve o impacto que teve, porque foi devastador, é certo, mas as pessoas não valorizaram, porque também não sabiam que era um ciclone, ou seja, é muito frequente ouvir, vai chover muito, está bem, mas o que é um ciclone é muito diferente. Eu estive lá 2 anos e passamos por 2 ciclones, apesar de ser um bocado mais grandes, várias tempestades, e ainda em janeiro tivemos a tempestade Ana. E a verdade é que a chuva bate-me na minha chapa e eu acordo naturalmente e penso: o que é que seria de mim se eu neste momento estivesse numa tenda? O quão isto é desigual a este mundo, não é? Tipo, isso são reflexões que também tu tens que saber, e vão-te aparecer muitas vezes essas reflexões, e tu tens que saber que não és nem mais nem menos porque estás numa tenda, e a culpa não é tua, a situação do mundo não é tua, tipo, não tem mal tu estás dentro de uma... Aliás, não tem mal tu estás dentro de uma casa, tipo, não te sintas mal porque estás numa casa e vais pegar no carro e vais ao reassentamento no dia a seguir e vais ver que as pessoas não dormiram, que estão encharcadas, que isto, que aquilo. Ainda bem que eu então dormi numa casa, porque quer dizer que quando acordar vou ter energia para dar o apoio que é preciso. E aqui, em jeito de curiosidade, só sabendo que este é um grupo também católico, foi tão incrível que eu estou em Dombe e há uma missão de Dombe. Eu acho que se calhar vocês alguns devem já ter ouvido falar da missão de Dombe, porque aquilo são várias congregações que estão lá, salvo erro 4 ou 5, que são as irmãs com quem eu mais trabalhei, que estão na área da saúde. Depois tem a Fazenda da Esperança, depois tem as irmãs que estão ali com uma escola, e foi lindo. A Fazenda e aquilo fica tudo no mesmo espaço, um espaço grande ainda assim. E houve a Fazenda da Esperança, que ficou completamente inundada, foi muita coisa abaixo. E estas irmãs com quem nós fizemos parceria são as irmãs que estão na saúde. Pá, e é incrível. Aquela comunidade, aquela região toda ficou completamente inundada, aquilo transformou-se numa ilha completa. O único, e isto, claro, para quem é irmã, padre, irmão, tem muito simbolismo isto, não é? O único sítio que ficou sem água, o único, eu não estive lá no momento, eu não estive na emergência, estive na beira, mas as irmãs falam-me disto com uma emoção muito grande. O único sítio que teve sem água foram aqueles pequenos metros à volta da casa das irmãs e do centro de saúde, o centro de saúde de lá. Pá, isto tem muito impacto, não é? Porque nada é por acaso, e vocês muito melhor do que eu sabem que tudo tem um motivo e um porquê. E ainda bem, e as irmãs também tiveram essa reflexão que é, e nós, mas achamos que isto é uma coisa divina, e é claramente uma coisa divina, e é tão interessante que foram elas, porque se fosse a Fazenda da Esperança, eles não estão ligados à saúde, por isso, por muito, e são incríveis e fazem um trabalho extraordinário, mas pouco apoio poderiam dar na área da saúde, porque também não tinham aquela competência, mas foi o único sítio que realmente o mais importante a trabalhar naquele momento, que era a saúde, ficou ali impecavelmente sem nenhum impacto. Isso é extraordinário. E pronto, e depois, entretanto, acabei o projeto, regressei aqui a Nampula, mas estou nesta fase de fazer uma paragem, tomei esta decisão difícil, porque é difícil dizer, olha, eu vou fazer uma paragem. Tomei uma decisão de fazer uma paragem, por vários motivos, também porque fiquei realmente muito doente em janeiro. Pá, e foi muita coisa junto ao mesmo tempo. Foi logo no dia 4 de janeiro, não fui a Portugal no Natal e tinha o bilhete, mas depois fecharam os voos
e eu decidi por também, e depois abriram voos humanitários, mas decidi que não fazia sentido ir, porque tinha que ficar a quarentena 15 dias em Portugal, tinha um projeto para fechar, estava a acumular 2 funções, então pensei, olha, vou ficar cá este ano, já é o segundo Natal seguido, dói-me um bocadinho, mas bora lá fazer este esforço. Então fiquei cá o segundo Natal, e eu vou-vos dizer então, a jeito de partilha, fiquei, quando eu percebi que estava doente, e estava muito doente, porque estava ao mesmo tempo tive 3 problemas, fui identificada no mesmo dia com 3 problemas, febre tifoide, Covid e um grande abscesso que comecei a ter aqui em cima. Pá, e aquilo estiquei demasiado os meus limites, foi claramente, o corpo fala muito melhor do que tudo o resto. E foi sentir que, claramente, nos últimos 6 meses andava a esticar, a fazer viagens entre Nampula, Dombe, sem descansar, sem respeitar os meus descansos. E foi o corpo a dizer, toma lá para ver se aprendes e tens um ano de 2022 mais alinhado com o que é preciso. E em jeito de partilha, sabendo que há aqui pessoas padres, senhores padres que estão aqui, eu depois fiquei muito doente e estava sozinha, e essa solidão na doença é um crescimento, é mesmo um crescimento. Eu tive 2 dias muito mal, mesmo muito mal, e pensei, olha, eu vou ter que ir para a África do Sul, ou tenho que ser evacuada. Pá, mas depois respirei fundo, acreditei que ia melhorar e consegui contactar outro médico de outro país porque me viesse ver, porque mesmo a nível, não estava a ter segurança em nenhuma pessoa que me estava a atender, e esse médico depois mudou uma medicação toda, e lá passado alguns dias começa a recuperar, e quando regresso, e depois regressei daqui, logo fui voar para a Beira para depois ir para Dombe, que não é uma viagem grande, e tinha que me reunir com a irmã Miriam, esta é a irmã das pequenas missionárias, que é a nossa principal interlocutora. Pai, e foi tão interessante que eu estava sentada e este momento também não vou esquecer, isto é mesmo partilha mais do pessoal. Está a irmã Miriam do meu lado, eu estou sentada, vejo a imagem do Papa Francisco, vejo as imagens das outras figuras que lá estavam, vejo a irmã vestida de freira, e eu tenho um carinho imenso pela irmã e dá-me super bem. E de repente uma conversa que ia ser de definição de calendário e de trabalho, foi uma conversa muito pessoal, e uma conversa pessoal e de questionar sobre a própria religião, que é o próprio sentido da vida, que é um bocadinho aquela coisa de, caramba, então se nós estamos aqui a fazer o bem, porquê é que isto acontece, não é? Tipo, e questionar se realmente se quem está a tomar conta disto tudo, se quer estas pessoas a fazerem o bem, ou se quer que as guerras na Ucrânia aconteçam, que aconteça o mal, porque para os vistos há aqui coisas que não me estavam a fazer sentido. Então foi ali uma conversa, porque foi uma tarde, final de tarde, noite, que se prolongou a falar sobre isto, e o sermos vulneráveis, eu podia não ter tido essa postura, não é? Tipo, podia guardar aquilo para mim e não me emocionar, não tentar congelar aquilo e emocionar-me quando saísse do pé das irmãs. Mas a verdade é que há uma frase muito, muito poderosa, que há uma grande escritora que fala sobre isso, que é: ser vulnerável é ser corajoso, é preciso ter coragem para ser vulnerável. E a verdade é que é mesmo muito importante nós nos mostrarmos vulneráveis neste contexto, porque é uma forma de nós também recebermos amor, e provavelmente era aquilo que eu precisava naquele momento, para além das respostas, precisava daquele amor que naquele momento a irmã me dedicou, e toda a conversa que nós tivemos. E perceber e ter o coração tranquilo se isto a algum de vocês acontecer, que faz mesmo parte, e ainda bem, e isso só faz fortalecer aqui as relações. Tanto que, só para terminar, eu vou agora embora agora no início de julho, não sei bem a data ao certo, tenho que marcar. E eu agora, uma das coisas que eu quero é ir lá a Dombe, porque quero estar com as irmãs, quero estar lá com a malta da Fazenda da Esperança, porque estes vínculos são tão fortes, e quando tu vives em contextos que não são cidade, é a primeira vez que eu estou numa cidade, mas eu trabalho nas comunidades, muito fora, mas até então, que é isso que eu gosto, eu vivo mesmo nas comunidades, mesmo no meio do mato, como eu costumo dizer, e os vínculos que tu crias, é o que tu levas disto tudo no final, é mesmo que tu levas, e é o que tu depois tens mais saudades quando largas. Mas eu nunca faço despedidas, estava a dizer que eu ia fazer uma despedida, mas nunca faço, digo sempre:
um Pacamel ou até Manguana, digo sempre até amanhã, porque sei que mais cedo ou mais tarde, já me aconteceu isso em vários contextos, regresso sempre ao sítio onde já estive. E tal como acho que o único sítio que ainda não repeti foi ao Cua, mas antes de ir ainda hei de passar por lá e cumprimentar também quem é que está lá neste momento em missão. Não é puxar a brasa à sardinha nenhuma, mas pelo menos esta realidade que acontece aí em África, ou sobretudo a tua experiência que tens tido, é que não deixas de falar sempre de padres e freiras, não é? Sim. Ainda hoje, se calhar vivendo muito do passado, não é? Uma grande presença que não deixa de estar no âmbito social, mas também com sentido da fé. E fiquei contente, e acho que também quem anda neste mundo, enfim, de espírito aberto, consegue também entender aí a sua família, identificar-se, não é? E portanto acho que é um desafio interessante que aí se vive, não é? Eu ontem estive a Sara também esteve numa conferência com o Ricardo Arujo Pereira, não é? Que se considera ateu, mas depois a conclusão digamos, da conferência ou da conversa era um bocado isso. Há muito mais coisas que nos unem do que nos separam. E acho que nessa realidade nota-se muito isso, esta presença que naturalmente que transmite e que procura também evangelizar, mas sobretudo cuidar da pessoa. E eu acho que isso também é uma experiência interessante para quem não seguiu esta vocação, não é? Mas também depois consegue essa ligação, não é? A minha experiência também foi essa. Eu também ganhei muito na vivência em comunidade, também foi um dos grandes desafios, mas também crescer com leigos e com pessoas de outras sensibilidades que nos ajudam também a normalizar a vida. E eu acho que isso é uma marca, de facto, ainda que o nosso projeto seja confessional, não é? E com objetivos muito claros a partir da pastoral, mas depois essa realidade que fica no terreno, que não tem que ter essa bandeira, mas que a tem, e ainda bem que a tem, não é? Isto nada contra ninguém, mas achei engraçado que, no fundo, o percurso que falaste, sendo leiga e indo para uma ONG, se calhar em todos os lados há a referência de uma equipa missionária, com leigos, naturalmente, mas também com os padres e as irmãs. Sim, sem dúvida. É verdade. É mesmo verdade, porque ao longo destes anos todos fui conhecendo, em todos os sítios havia sempre padres e irmãs e fazem um trabalho extraordinário, realmente. E são pessoas que depois eu vou acumulando na minha vida, isso é maravilhoso. Estou bem protegida, eu. E eles também. Sim. Muito bem. Aleluia, 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 aleluia.